sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Tá vendo? Olha esse versículo 3 agora. É Jeremias 23, li o versículo 2, vou ler o versículo quê? Vou ler o versículo 3 para você. Olha o que é que Jesus fala. Ele vai fazer isso agora no arrebatamento. Presta bem atenção. Os detalhes que Jesus está falando. E eu mesmo colherei o restante das minhas ovelhas de toda a terra, para onde as tiver arrefugentado, e farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Então, se Jesus vai colher vocês agora no arrebatamento, para fazer o quê? Para levar, para colocar vocês no aprisco, entendeu, meus amores? Meus amores, machuca. Hoje eu senti na pele a dor de Jesus. Hoje eu senti o sonho que eu tive com Jesus, Jesus guerreando. Jesus chegou pra mim e disse assim: olha, tu vai na igreja católica e fala toda a verdade pra eles. Eu cheguei lá, meus amores, eu fiquei olhando, né? E no sonho eu cheguei na porta da igreja e disse assim: meu Deus, como é que eu vou conversar com esse povo? E na hora que Jesus falou, mandou eu ir, então, essa mesma hora o inimigo veio pelas costas dele. Então, Jesus está batalhando para mandar uma mensagem para a igreja católica, para mandar uma mensagem para o quê? Para o povo evangélico, porque Jesus não vai vir só para os católicos, nem só para os crentes, Jesus vai vir para o mundo inteiro, que todo olho verá ele, toda boca confessará que ele é Deus, que ele é o Senhor das nossas vidas. Mas no dia, meus amores, o dia é o dia do acontecimento, não é o dia para você se arrepender agora, é antes, entendeu? Meus amores, eu entreguei pra vocês. Eu vou ler um versículo. Né, que Jesus pediu pra mim falar com o povo. Pra mim não fechar minha boca, né? Pra mim chegar mesmo e conversar com vocês. E o que eu tô fazendo? Eu não vou me negar jamais isso a ele, né? Ó, põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre quê? Sobre a casa dele mesmo. Por quê? Jesus vai falar aqui com vocês, ó. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Você está vendo? Mesmo dia que tem esse tempo que fiz isso com Jesus, o tempo católico. Primeiro mandamento que Deus deixa para o ser humano: não terás outros deus além de mim. Deus é um Deus ciumento. Deus é Deus, um Pai maravilhoso e ciumento. Ele jamais ele quer que a gente o que se curve perante imagem nenhuma, entendeu? Aí as pessoas colocam, tá certo que é a imagem da mãe de Jesus, tudo muito bem, mas não é para ter. E vocês fazem o que? Dela ídolo para que o povo adore. E vocês sabem que isso é errado, vocês sabem que tem nas Santas Escrituras que isso não é certo. Só se vocês fizerem uma nova Bíblia para poder colocar essas pessoas a pecar perante a Deus. E por causa disso vocês vão pagar um alto preço. Vou continuar aqui o versículo. Eles fizeram reis, mas não por mim. Então, faz as coisas, acha que Deus não tá vendo, faz as coisas sem dar nenhum palpite, sem nem chegar nem perguntar nada a Deus. Chega mesmo e faz na maior cara dura, né? Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Então, faz as coisas pelas costas do nosso Pai. Ele está dizendo aqui. Da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolo para si, para ser destruído. Então, do dinheiro que vocês ganham, vocês fazem o quê? Imagem de escultura para você ser destruído. Então, e ainda ser destruído aquelas pessoas que adoram elas junto com vocês. É isso que vocês estão conduzindo essas ovelhas. E vocês sabem que é pecado.
A primeira coisa que Deus deixa, que Deus manda, não tereis outros deuses além de mim. Qualquer imagem que nós levanta, que nós se curva perante ela, vocês já estão colocando Deus de lado e se curvando perante quê? Perante coisas que você jamais deveria fazer isso. E por causa disso, Deus vai vir sobre ti. Até quando vocês são incapazes da inocência. Mas eu vou continuar não, quem vai falar com vocês é ele, o que eu acabei de falar pra vocês, ó. Mas o que me dói mais, que vocês fazem ídolo para si, mas é para serem destruídos. Então vocês vão ser destruídos por causa do que vocês estão fazendo. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Então, Deus está irado com vocês. Eu não senti a presença do meu pai dentro da igreja católica, não. Nem senti a companhia de Jesus. Eu estava lá me sentindo sozinha. Só que eu percebi que ele usou a boca de alguém e mandou uma mensagem. Porque, meus irmãos, para me entrar dentro de um canto que tem a palavra dele e eu não vou escutar a palavra dele, então... Meus irmãos, mas... E ele mandou, ele abriu a boca da pessoa que estava lá dentro. Foi pra mim abrir a minha boca e falar com ele. Só que eu peguei, né? Eu primeiro fiquei prestando atenção, como é a missa todinha, que eu nunca entrei, né? Assim, eu já entrei uma vez, já com essa 2 vezes. 2 vezes eu entrei nessa igreja. Que eu tenho lembrança é. Então, e meus amores, eu fiquei pensando como é que eu vou falar com esse povo. Porque eu vou ter que falar com eles mesmo. Vou ter que falar mesmo. E meus amores, é difícil. É difícil porque é um povo muito religioso, muito religioso. E Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer salvação. E vocês são muito religiosos. Os católicos é muito religioso, os crentes é muito religioso. Tanto que nas Santas Escrituras diz assim, pra gente o quê? Amar o seu... Deixa eu ler aqui pra vocês, já terminei esse daqui mesmo. Aqui que eu li pra vocês foi... Ou eu acho que eu li pra vocês qual era o versículo. Agora eu vou pra... Deixa eu ver aqui, glória a Deus. Foi mesmo isso, né? Eu tô aqui lendo mesmo, pra poder focar o que é da maneira certa pra vocês. Já achei. Meus amores, eu vou só... Ó, é João 16, o versículo 16 e o versículo 17. Foi nesse versículo aqui que eu também tava gravando um vídeo e eu chorei. Não me escolheste vós a mim, mas eu vós escolhi a vós, e vós me nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneçam, a fim de que todo quanto em meu nome pedirde ao Pai, ele vos lo conceda. Isto vós mando, que vós ameis uns aos outros. Essa parte que a igreja católica ignora. Que ama uns aos outros. Essa parte aqui a igreja católica, a igreja evangélica ignora. E é porque ela tem a palavra de Deus nas mãos. Ela tem a palavra de Deus nas mãos. Aqui, ó, vou ler mais algo também, que também fala justamente sobre isso, ó. Os católicos é a mesma coisa dos crentes. Eles odeiam os católicos, os crentes. O versículo 12, ó. O mandamento de Jesus, o católico não respeita. Os crentes também não respeitam.
Você está pensando que eu vou passar pelo um católico, então pelo um crente eu não vou cumprimentar, não vou falar, falo, entendeu? Ó, o meu mandamento, eu tô à vontade de chorar de novo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, o que foi que Jesus fez? Jesus nos ensinou, nós não foi a amar uns aos outros não, e ter compaixão. Ah, meu Deus, é muita hipocrisia da parte do ser humano. E eles pregam a palavra de Deus, mas parece que não entra mais na cabeça do ser humano para ele amar uns aos outros. O versículo 12 aqui, Jesus está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. E isso aí, as pessoas... Meus amores, Jesus não morreu foi só pelos crentes, não. Jesus não morreu não foi só pelos católicos, não. Jesus morreu foi por toda a humanidade. Aquelas pessoas que confessam Jesus, que aceitam Jesus, essas pessoas pertencem a Ele. Aceitou o sacrifício de Jesus, colocou o teu nome no livro da vida, tu pertence a Jesus. Entendeu? Agora, a salvação da gente, ela é conquistada todo dia. Aí, meus amores, o último versículo. Isso vós mando, que ameis uns aos outros. Não acontece isso na igreja católica, não. Eles amam os mesmos irmãos que estão lá na igreja, como se as outras pessoas fossem o quê? Então, não, meus amores, jamais. Os católicos, do mesmo jeito, só amam os que são os católicos, os outros, ainda é assim, com um pouquinho assim de... Eu prestei atenção, meus amores, não é questão que eu vá, quer dizer que eu vou mesmo pra ver como é que as ovelhas se tratam umas às outras. E também para ver onde é que Jesus mandou, ó, tu vai na igreja católica, tu fala toda a verdade para ele. Eu fui lá para mim ver onde é que são os defeitos deles. Eu fui lá, hoje eu cheguei agora da missa. Fui compartilhar com eles. Mas só que quando eu cheguei lá, meus amores, eu não falei do sonho não. Eu fiquei na minha calada. Eu primeiro fui ver como era que eu poderia chegar o quê? Para mim conversar com eles, entendeu? E então, meus amores, e era dia de quê? Era dia de Santa Ceia, lá na missa. Eu não sei nem como é que eles falam lá, né? Porque eu nasci na igreja evangélica. Mas eu não sou dessas pessoas religiosas, não. Entendeu, meus amores? Eu prego, sim, a palavra de Deus, as palavras de salvação. E a gente deve... Jesus andava só com o quê? Com o povo de Israel, o povo lá do templo? Não, meus amores. O povo do templo de Israel odiava Jesus, odiava os ensinamentos dele, entendeu? Jesus pregava para o quê? Para os ímpios. Jesus muitas vezes foi condenado. Por quê? Porque Jesus estava com os pecadores. Então, a gente deve fazer o quê? Do mesmo jeito. Meus amores, ó, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Encerrei por aqui. Esse último que eu soltei para vocês agora foi João 16, e o versículo 12 e o versículo 17. Li o 16 e o 17. Li 3 versículos para vocês. Falando sobre o quê? Falando da gente amar uns aos outros. E eu não vejo isso. Tem uma grande diferença. Enorme, uma diferença enorme. Entendeu? E não tem como as pessoas serem salvas desse jeito. Não existe salvação da forma que o ser humano quer, não. Tem que ser da forma que Jesus deixou o caminho para nós seguir. Jesus disse aqui, ó. É João 14. Eu vou ler só esse versículo aqui, ó. Disse-lhe, ó, é o caminho que os católicos estão vivendo. Eles não sabem o caminho, mas Jesus sabe quais são os caminhos. Jesus vai falar aqui, ó. E sobre os crentes também, né, ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Você está vendo? Eles estão lá como se assim, não, quando eu morrer, quando eu tô na igreja católica, quando eu morrer eu vou para o céu. Eles não pensam nem que Jesus vai voltar. E eu vi lá o padre abrir a boca e disse, Jesus, quando Jesus voltar. Agora também eu não sei qual foi o pensamento dele, né? Só sei que ele falou. Aí, olha o que é que Jesus respondeu, ó. Mas a igreja, eu prestei atenção, ela entrou aqui e saiu aqui, ó.
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se não seguir esses ensinamentos que Jesus ensinou, de modo nenhum, maneira nenhuma, vocês herdam o reino do céu. O que eu soltei para vocês foi o quê? Versículo 5, versículo 6. É Jesus o caminho. E foi João 14, entendeu? Por isso, meus amores, que eu converso com vocês. Ao pé da letra. Jesus é salvação. Jesus não é religião para vocês estar o quê? Odiando as outras religiões. É tanta religião que vocês já chegaram até a odiar umas às outras, entendeu? Um ódio medonho. Por causa de quê? Por causa de religião. Uma pessoa odeia umas às outras por causa de religião. Eu também prestei atenção, isso é desde o começo do ministério, quando Jesus veio colocar na face da terra. Mas, meus amores, mas sabe qual que dói mais? Sabe qual é? É porque, meus amores, é o mesmo Jesus. A Igreja Católica fala do mesmo Jesus. Ela diz que ama Jesus, mas aborrece os ensinamentos dele. Jesus mandou amar uns aos outros. Então, como é que pode essas ovelhas odiar as outras? E vai ser tudo de um aprisco só. É Jesus que vai juntar as ovelhas dentro dos quatro cantos da terra. E vocês, outra coisa que vocês também têm falha com Jesus, a idolatria da Igreja Católica, uma idolatria enorme de grande da Igreja Católica. Se Jesus vindo pegar vocês com essas idolatrias, vocês não vão não. É idolatria, vocês estão conforme a vontade de vocês, não é conforme a vontade de Deus. Lá na casa de oração, na Igreja Católica, vocês umas coisas melhores. Quando vocês, ovelhas, quando vocês estão lá dentro, quando vocês saem, parece que só é lá dentro. Quando sai lá fora, é outros 500. E então, meus amores, Jesus não ensina isso não. Jesus disse que do jeito que vocês devem ser lá, vocês devem ser no caminho, vocês devem ser na casa de vocês. E vou bater outra vez na mesma tecla. Deus não aceita imagem de escultura dentro da casa de ninguém. De ninguém. No templo de Israel não existia essas coisas não. Por que vocês fizeram isso com as ovelhas de Jesus? Por quê? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão conduzindo ela para as portas do abismo? Preste atenção. Mateus. Primeiro para com isso, para dizer que nós estamos conduzindo as ovelhas para o abismo. Tanto os crentes como os católicos. Eu vou explicar a vocês. Os crentes é porque não tem amor pelo próximo. Porque eles veem que os católicos não têm a palavra de Deus, não. Mas eles passam por eles como se eles fossem o quê? Como se fossem umas pessoas... Como se fosse um inimigo. Pronto. Mas vocês têm a palavra de Deus na mão. Vocês conhecem, vocês leem. E o pastor de vocês também ainda ensina. É que é aquela pessoa encarregada por vocês, ainda ensina. Mas não acredito que eles também estão ensinando vocês a odiar uns aos outros, não. Porque nas Santas Escrituras, como eu acabei de soltar pra vocês, não existe isso, não. Rivalidade, né? Não sei nem falar isso, não, tá vendo? Bora aqui, ó. Entrai pela porta estreita. Jesus está mandando que as ovelhas dele. Não tá falando de placa de religião, não. Jesus está mandando vocês entrar. Entrai pela porta estreita. A porta estreita é a porta do céu. Mas eu vou ler aqui o versículo para vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Então, muitas pessoas caminham o quê? Nesse caminho que vocês fazem tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam, e acham que, não, Deus perdoa, Deus sempre vai me perdoar. Claro que Deus perdoa, com certeza. Deus perdoa, mas Deus disse assim, Deus perdoou aquela mulher que ia ser apredejada. Deus perdoou ela e foi que Deus pediu a ela. Vá e não pequeis mais, então. Para não continuar o que? Na prática do pecado, entendeu? Essa aí é a diferença. Perdoar, Deus perdoa. Mas Deus não quer que a gente continue no mesmo erro, entendeu? Eu li o quê? O primeiro versículo, 13. É Mateus 7, o versículo 13, versículo 14. Agora eu vou ler o caminho que conduz vocês às portas do céu. Preste atenção no detalhe desse versículo. Porque estreita é
a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Você está vendo aí? Poucas pessoas encontram a porta do céu. Por quê? Porque o caminho é apertadinho. E vocês não querem deixar renunciar tudo para estar com Jesus. Vocês querem o quê? Querem Jesus e querem tudo. E vocês não é assim que funciona. Por isso que a nossa salvação todo dia ela é conquistada. Todo dia nós temos que quê? Conquistar a nossa salvação. Entendeu? Meus amores, entreguei para vocês os dois caminhos. Um que conduz à porta do inferno e o outro que conduz à porta do céu. Entendeu? Medita nesses versículos que eu solto pra vocês. Eu vou bater uma fotozinha e vou colocar aí no vídeo pra vocês ler, tá bom? No finalzinho do vídeo, tá bom? Fui. Eu amo vocês, Jesus ama vocês.